Isso que você verá é um convite para você deixar de lado todos os seus problemas da vida, todas as suas ambições, suas invejas, suas guerras, para apreciar a beleza das abelhas. As abelhas se parecem triângulos semelhantes, mas elas não são. Elas se estratificam em operárias, zangões ou rainhas, dependendo do tipo de fecundação que elas recebem. Os zangões, por exemplo, são óvulos não fecundados, ou seja, eles são haploides. As angiospermas, as flores, produzem pólen por uma estrutura chamada antera, e as abelhas estão em constante atrito com o ar ao voarem. Assim, elas acabam perdendo elétrons para o ar, ficando positivamente carregadas. O pólen produzido pela flor está neutro, mas ocorre a atração devido à indução de cargas, havendo uma polarização no pólen. E através da lei de Coulomb, cargas opostas se atraem. Assim, as abelhas conseguem grudar o pólen em si e levar o pólen a outra angiosperma para ocorrer a reprodução. Quando uma abelha encontra uma fonte de néctar, ela necessita comunicar com as outras abelhas sobre a localização de uma tal flor. Nós humanos utilizamos a fonética para nos comunicarmos. E as baleias, por sua vez, se comunicam através de um musical, através de um canto. Para as abelhas, um homem chamado Carl se consagrou com o Prêmio Nobel por descobrir que elas se comunicam através de uma dança. A frequência do chacoalhar do abdômen da abelha, ou então a duração da dança, significa a distância da colmeia até a fonte de néctar, e o ângulo que ela faz significa a relação entre o Sol e a fonte de néctar. Assim, as abelhas conseguem avisar onde está uma fonte de néctar. As abelhas captam o néctar para a produção de mel, e aí está um problema matemático e geométrico. Qual é a figura plana que tem a melhor relação entre área e perímetro? Os círculos não serviriam para esse problema, já que entre eles ficaria um espaço vazio. Os que serviriam para tal problema são os hexágonos, os triângulos equiláteros e os quadrados. Agora basta ver a relação entre perímetro e área entre eles. E a figura que se sobressai nessa relação são os hexágonos. E esse problema ficou na cabeça dos matemáticos por milênios. E as abelhas já sabiam desse resultado. E além delas serem geométras, elas são físicas da termodinâmica. As abelhas guardam seu mel em favos, que são feitos de cera, e elas precisam de determinado calor para atingir essa forma hexagonal e unir eles. Elas transformam sua energia de movimento, sua energia cinética, em energia térmica, para atingir aproximadamente 45 graus Celsius e conseguir moldá-los e uni-los. As abelhas também possuem uma noção sobre tudo e nada, que é o zero. O estudo foi feito por Scarlett Howard, onde ela fez um teste de contagem com as abelhas. Nesse experimento, conforme as abelhas se comportassem da maneira que a doutora queria, elas iriam ganhar recompensas, evidenciando que as abelhas sabem contar. Pois nesse experimento, a doutora utilizou 2 folhas com pontinhos, uma com mais e uma com menos, e as abelhas tinham que ir na que tinham mais. E quando as abelhas se direcionavam para a folha que tinha mais pontilhados, elas ganhavam uma recompensa, que era néctar. Contudo, o experimento não acaba por aí, pois a doutora utilizou uma folha que não continha nenhum ponto e uma que tinha apenas um.
E as abelhas foram para a folha que tinha apenas um ponto, evidenciando a noção de zero, e que elas consideram ele como um número natural. As abelhas são a evidência que a matemática é uma linguagem universal e natural, mostrando como nós humanos temos a conhecer e a aprender com a natureza.